pode se assentar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pois bem, aqueles que não me conhecem, temos que fazer isso, né? Donizete, o Marcos, os demais aí, que me pegue depois se não fizer isso. Meu nome é Adam, casado com a Tainara, temos por enquanto 2 filhos. Somos do grupo de oração São Vicente de Paulo, o novo grupo de oração da região Cotia. Onde eu tenho pregado, o seu Fernando está ali, bom ele saber, eu tenho falado, você quer ir lá no grupo de oração São Vicente de Paulo? Sobe o morro, passa na primeira, segunda, terceira biqueira, está lá o grupo. Só chegar lá que é nós. Atualmente estou na coordenação da renovação carismática, faço parte de uma obra também católica chamada Ângelos. Nós estamos aqui neste encontro para servos. Primeiro, não porque o seu coordenador do grupo de oração te chamou, mas porque o Senhor fez uma convocação à renovação carismática católica para estarmos unidos em unidade para Deus, para Ele e por Ele. Primeiro nós temos que entender que nós estamos aqui porque Deus primeiramente nos chamou. E esse chamado não é simplesmente uma voz que foi ressoada ao teu espírito, ao teu coração, mas foi uma convocação do Criador à criação. Foi uma convocação por parte do Pai aos filhos. E talvez você não tenha percebido, mas Deus, desde semanas atrás, meses atrás, Ele tem preparado este encontro. Na intercessão, Deus tem falado muitas coisas. Nas adorações, nos jejuns que ofertamos, enfim, Deus foi falando e preparando cada detalhe deste encontro, para que aqui juntos, em unidade, tenhamos uma experiência profunda com aquele que nos ama, aquele que um dia te chamou e que até hoje tem insistido na sua vida, na sua família e no teu grupo de oração. Às vezes a gente acha que o grupo de oração não tem jeito, a situação que temos passado é uma situação de fato constrangedora, difícil, mas eu vou dizer uma coisa para você: para os olhos humanos, talvez as coisas sejam difíceis e impossíveis, mas para o nosso Deus, nada é impossível. Talvez para a sua vida, muitos acharam que seria impossível você sair aonde você um dia esteve, mas eu garanto a você, muitos poderiam estar desacreditando da sua conversão, da sua vida, da sua cristandade, mas eu garanto que Deus nunca desistiu de você. O Senhor nunca desistiu de mim. E digo mais, o Senhor não desiste do seu grupo de oração e daqueles que participam dele. Podem ter 5, podem ter 2 ou podem ter 100, não importa, o grupo de oração é a ação de Deus aqui na terra. E o seu grupo de oração é bênção de Deus. Bata no peito e diga: o meu grupo de oração é bênção de Deus. Eu amo meu grupo de oração. Eu amo meu grupo de oração. Foi esse meio, essa via que o Senhor arrumou para te salvar. E nós sabemos que o Senhor nos chama. E nos chama não somente para servi-lo, mas para experimentar e ter intimidade com Ele. Amém? Por isso, eu convido você a pegar o livro de Gálatas, capítulo 3. O tema proposto para este primeiro momento aqui no encontro é: servo, onde está a sua essência? Servo, onde está a sua essência? Gálatas 3.
estou aqui com a Bíblia Jerusalém. Algumas palavras serão diferentes da sua Ave Maria, porque as traduções, os métodos de traduções são diferentes, mas são palavras que têm sinônimos, então não perca a leitura. Versículo 1 em diante diz bem assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão à fé? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabais aonde, irmãos? Na carne. Versículo 4. Foi em vão que experimentastes tão grandes coisas? Se é que foi em vão. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei? Ou pela fé? Ou pela adesão à fé? Agora pula lá no versículo 23. Vai lá dar um pulinho aí. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei para a fé que haveria de se revelar. Assim a lei se tornou nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob pedagogo. Vós todos sois filhos de quem, irmãos? De Deus. Pela fé em... Pois todos vós que fostes batizados em... vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Paremos por aqui. Irmãos, esse texto, para aqueles que não sabem, ele serve de fundamento para alguns capítulos essenciais do catecismo da igreja, pois ele vem correlacionando a palavra, os mandamentos, como a ordem divina pela lei, e também correlaciona a adesão da fé como a substância essencial daqueles que vivem segundo a vontade de Deus, segundo a lei. E o interessante é que ele tem como finalidade este capítulo, o livro em si, em Gálatas, ele tem essa finalidade por si só, levar a experiência autêntica do cristão, levar o cristão à experiência daquilo de fato é essencial ao cristão. Ele tem sim como norte esta proposta de levar a mim e a vocês aquilo que de fato é essencial para o cristão, essencial para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Veja que no início foi lido, São Paulo, ao escrever, ele deixa evidenciado nos primeiros versículos deste capítulo algumas questões fundamentais que nos norteará agora neste momento. Ele inicia dizendo: quem é que vos fascinou? Quem desviou os vossos olhos? Quem seduziu os vossos olhos? Pois antes vossos olhos eram totalmente direcionados ao crucificado. E ele prossegue dizendo que sois tão insensatos, ou seja, perderam tanta razão, que começaram pelo Espírito, ou seja, tiveram uma experiência profunda com Deus, e agora acabarás na carne. E ele ainda retorna dizendo: será que foi em vão que experimentastes tantas coisas?
Será que foi em vão tantos feitos, tantas graças que Deus realizou? Será que foi em vão tudo aquilo que experimentou de grandioso, majestoso em tua vida? Será que foi em vão? São Paulo afirma, após essa pergunta, se é que foi em vão. Percebe-se que esse texto não serve-se somente para a comunidade de Gálatas, mas serve para toda uma comunidade cristã, serve para nós, inclusive, nesta manhã, serve para nós, inclusive, para o movimento da renovação, neste momento que nós temos passado. Percebe-se que a palavra ela é muito clara em alguns versículos, deixa evidenciado, e em cima dessas evidências, nós iremos nos aprofundar, e nesse aprofundar eu gostaria que vocês, eu me incluo nisso, pudéssemos beber, pudéssemos ter intimidade, desejar de fato ter uma profunda experiência com a verdade. E para ter essa profunda experiência com a verdade, precisamos primeiro tirar as máscaras. Primeiro precisamos tirar os véus, os tecidos, aquilo que tampa o que realmente está por trás do carismático. Quanto de nós, por exemplo, nos intitulamos como verdadeiros cristãos, servo do crucificado, só porque simplesmente um dia tivemos uma experiência com Ele, só porque um dia tivemos uma experiência com Deus, e hoje estamos sendo seduzidos, temos tido os nossos olhos, as nossas almas, o nosso ser totalmente transviado pelas coisas deste mundo e as obras de Satanás. E eu digo direcionado agora para o próprio grupo de oração, para a própria renovação carismática, quantos de nós que um dia, ou temos até hoje dito que somos autênticos servos do crucificado, sendo que nossos olhos, a nossa vida, o nosso ser tem sido direcionado para as coisas do mundo? Percebe-se que não tem relação alguma esse comportamento com aquilo que a palavra está nos dizendo. A palavra está nos dizendo que é o inverso. Aqueles cujos tiveram os olhos direcionados ao crucificado, esses sim foram batizados. Mas hoje nós vemos pessoas dizendo, servos dizendo, que estão totalmente entregues ao crucificados, mas na sua vida, nos seus comportamentos, está na realidade de que a sua oferta maior tem sido para as obras do mundo, ao invés para as obras de salvação, que é Jesus Cristo. A realidade é, irmãos, que muitos de nós temos tido tais comportamentos que quando se percorre, se anda neste mundo, ou na rotina, nas coisas seculares, como nossos trabalhos, ou na realidade acadêmica, na realidade da vida, da vizinhança do bairro, nem aqueles que estão próximos de nós bem sabem que nós somos cristãos. Mas não é porque eles não souberam por parte de nós, é porque o nosso comportamento não é segundo aquilo que o próprio Evangelho nos ensina. E essa realidade não é de alguns, é de muitos. E eu já quero de antemão afirmar uma coisa a todos vocês. Eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu disse sim para a coordenação como pastor dessas ovelhas, eu não disse por amor a vocês, eu disse por amor a Deus. Porque alguns aqui sabem o quanto eu sofro, o quanto as lágrimas percorrem o meu rosto, e quanto é dolorido desejar com que todos tivessem um coração em Cristo, mas na realidade muitas das vezes a gente não tem força. E quem já passou pela coordenação bem sabe, nós não temos força. É o pastor dos pastores que nos dá força. Mas a palavra vem dizer também, São Paulo ele afirma, sois tão insensatos. Será que perderam a razão? Pois começaram pelo Espírito, e agora acabais na carne. Percebe-se, irmãos, que muitos de nós no início da caminhada fazemos juras de amor a Deus, juramos a Ele crucificar os apetites da nossa carne,
Quantos daqui de nós, no início da experiência com Deus, naquela experiência amorosa, naquela experiência de ágape mesmo, na experiência de relação do Criador com a criação, do Pai com o Filho, prometemos tantas coisas ao Senhor e não cumprimos? Inclusive prometemos que crucificaríamos todos os apetites que nos levam para o mundo, e hoje parece que as coisas foram esquecidas, parece que tudo foi abandonado, parece que mais vale alimentar a carne ou viver por ela. Muitos aqui começaram pelo Espírito e hoje não estão no Espírito, mas não é porque não tiveram experiência com Deus, é porque não tiveram vergonha na cara, porque não honraram o amor que Deus derramou sobre vocês, sobre mim. Muitos de nós não honramos este amor que veio pelo Espírito, como a palavra vem dizer que o amor de Deus vem sobre nós pelo Espírito, porque nós não honramos o Espírito. E essa realidade, irmãos, não é da diocese da China, como muitos falam, é da nossa região Cotia. Veja aqui, ele deixa muito claro, evidenciado aquilo que de fato é a intenção dele nesse texto. Ele deixa muito evidenciado e claro aquilo que Deus tem mostrado para a comunidade e tem servido inteiramente para nós. Ai de alguém dizer que de fato isso, a palavra não serve para nós, nos serve de mão beijada. Veja aqui, quanto de nós, por exemplo, prometemos e juramos palavras a Deus, quantas foram as nossas palavras direcionadas a Deus que não cumprimos? Quantas foram as promessas, servos, que você e eu fizemos a Deus e nós não cumprimos? Quantas foram as promessas, os propósitos que nos colocamos diante de Deus e não cumprimos? Simplesmente pelo fato de termos perdido os propósitos, temos esquecido deste amor, temos esquecido dessa experiência que um dia nos deu a oportunidade de experimentar a salvação. Quantas foram as suas palavras direcionadas a Deus que você não cumpriu? Eu quero que de fato você entre no seu interior, eu quero que de fato você acesse o mais íntimo da sua alma e tenha a experiência de revelar a verdade que está por trás dessa capa, dessa experiência de revelar a verdade por trás dessa roupa, por trás dessa máscara. Eu gostaria que você hoje tivesse essa coragem de expor primeiramente para si o odor, o desagradável odor que está dentro do teu coração. Será que foi em vão, como São Paulo vem dizer? Será que foi em vão as grandes obras, as grandes graças que Deus realizou na sua vida? Será que foi em vão tudo aquilo que o Senhor realizou em nossas vidas, irmãos? Eu afirmo, tenho certeza que muitos que aqui estão, um dia eram drogados, um dia eram alcoólatras, um dia viviam na prostituição, um dia viviam em tantas situações pecaminosas, era poder, era dinheiro, era masturbação, adultério. Quantos daqui viveram um adultério? E Deus foi lá e tirou você do fundo do poço, Deus foi lá e tirou você da onde você estava. Será que foi em vão as mãos do Senhor estendidas para você, para hoje você estar neste encontro de servo com essa cara lavada? Será que foi em vão tudo aquilo que o Senhor operou em nossas vidas, irmãos? São Paulo está dizendo isso, não sou eu. Depois da pergunta dele, ele fala, será que foi em vão? Ele diz, se é que foi em vão. O Senhor não permite as coisas à toa, irmãos. As permissões de Deus têm um propósito maior. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito maior para a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito maior para a sua vida. Talvez por esses tempos você tenha pensado se tem valido a pena permanecer nestes propósitos. Talvez você aí chegou aqui neste encontro para servos, talvez validando o seu serviço, talvez repensando se tem valido a pena permanecer nos propósitos que Deus colocou no seu coração há anos, não é verdade?
Eu tenho certeza que muitos aqui chegaram pensando nessa possibilidade de permanecer ou não nos propósitos. E será mesmo que Deus não sabe das suas indecisões? Será que Deus não sabe das dúvidas e as suas dores? Será que Deus não sabe aquilo que você tem passado? Será que o Senhor não sabe que você é fraco como eu sou fraco? Será que o Senhor não sabe que você precisa da graça e da misericórdia dEle? Irmãos, em adoração, intercedendo por este encontro, o núcleo regional rezava, e diante do Senhor, o Senhor nos trouxe uma visão. Ele mostrou um guarda-roupa com as portas fechadas, mas Deus depois, logo em seguida, mostrou essas portas abrindo, e lá dentro deste guarda-roupa havia muitas vestes, muitas roupas. Só que essas roupas não estavam intactas, essas roupas estavam cheias de traças, estavam sendo corrompidas, estavam sendo destruídas pelas essas traças. E o interessante é que o Senhor mostrou isso nítido, o guarda-roupa era lindo, a porta fechadinha, bonitinho, mas quando abria esse guarda-roupa, lá dentro havia vestes sendo destruídas pelas traças, havia vestes destruindo pelos pecados. E é esse o discernimento que o Senhor nos deu. Muitos de nós aqui estamos com esse guarda-roupa com os corações fechados. E se abrir esses corações, se abrir esses guarda-roupas interiores, o que encontraremos é vestes, ou seja, o chamado de Deus, a santidade destruída pelos pecados, pelas traças, pelos vícios, pelos mau testemunho. Irmãos, se não é Deus falando, eu não sei quem é que está falando. Se não é o Senhor falando, se o Senhor não está expondo essa verdade. E hoje nós bem sabemos que essa verdade muitas das vezes está atrelada a nós mesmos. Se não é o Senhor falando, quem é que está falando? Eu tenho certeza que é Deus que está falando conosco. Eu tenho certeza que é Deus falando comigo e com vocês. Eu tenho certeza que aqui tem corações fechados, e que em nome de Jesus essas portas serão abertas, essas traças serão esmagadas, e as vestes serão restituídas, porque aquele que foi batizado em Cristo Jesus foi vestido por Cristo Senhor. Eu tenho certeza que aqui muitos corações estão fechados, mas o Senhor é o dono da chave, o Senhor é o dono da chave, e o Senhor pode abrir qualquer porta, inclusive a porta do seu coração, e Ele vai restituir o teu chamado, a tua vida, esmagará uma vez por todas as traças, os pecados da sua vida, aleluia, porque o Senhor, Ele tem poder, o Senhor, Ele pode fazer isso, e Ele vai fazer isso no dia de hoje, aleluia. Pergunto, mas antes de perguntar, versículo 27, peguem comigo. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de quê, irmãos? Mais uma vez, pois todos vós que fostes batizados em, vestistes de quê? Pergunto, servo, quem foi batizado em Jesus Cristo aí? Levanta a mão. Então por que não está usando as vestes de Cristo? Foi batizado em Cristo, mas não usa a veste de Cristo. Diz que teve uma experiência com Deus, mas não vive para Deus. Diz que está em Deus, mas o que mais os outros encontram em você é a ausência do Senhor. Está na hora daqueles batizados revestir verdadeiramente da veste de Cristo. Está na hora das vestes de Cristo. E de fato aqueles que vestem as vestes de Cristo resguardam a sua alma. Aqueles que têm a veste de Cristo de fato protege e resguarda, cobre a alma com a santidade. Aqueles que estão vestidos de Cristo assegura a vida cristã
rumo ao paraíso. Aqueles que tiveram essa experiência com a realidade do batismo, não somente está vestido de Cristo, mas também está garantindo a própria salvação. Porque quando o outro se aproxima de nós, e aquele que foi batizado em Cristo Jesus, quando olha para nós, não encontra o nós, encontra o Deus. E esse é o chamado que você tem para a sua vida. Não é expor a si, mas expor o Deus que há dentro de você. Expor a Deus que está assim e que um dia te deu a graça do batismo. Expor esse Deus que um dia te batizou. Expor a Deus que um dia, com a experiência do batismo, acessou a essência da sua alma e hoje transcende com essa realidade espiritual. Aqueles que foram batizados em Cristo Jesus vestiram-se de Cristo. Só que na prática, irmãos, não tem acontecido isso. Infelizmente, na prática, não tem acontecido isso. Pois muitos olham para nós, não enxergam as vestes de Cristo. Muitos olham para nós, não enxergam essa realidade espiritual. Não enxergam o batismo que um dia experimentamos com o Espírito Santo. Irmãos, esses outros que olham para nós, quando não enxergam essas vestes de Cristo, enxergam qualquer outra coisa. E o problema está aí. O problema é que nos nossos grupos de orações, às vezes os irmãos falam bem assim: os irmãos não estão vindo para o grupo de oração porque eles são pagãos, porque não querem nada com Deus. Fica intitulando a resposta dos irmãos. Primeiro que nem pergunta aos outros porque não está vindo para o grupo. E na realidade, muitos dos grupos, os irmãos não vão para o grupo de oração porque não encontrou Cristo em você. Porque não encontrou essa verdade espiritual na sua vida e na minha vida. Irmãos, veja que na Sagrada Escritura cita-se algumas passagens relacionando as vestes de Jesus Cristo. Nós conhecemos uma delas, que é a mulher que sofria por anos de hemorragia. Ela toca no manto do Senhor e é curada. E dentre outras, como por exemplo, quando o Senhor estava preso junto a Pôncio Pilatos, colocaram o manto real nele. E depois de ter o açoitado, diz a palavra também que os soldados lhes colocaram um manto escarlate, um manto de soldado. Mas são poucas as palavras, as direções, os versículos, os capítulos, os livros da Sagrada Escritura que introduz essa realidade de vestes de Cristo. Mas uma especial, bem sabemos, bem guardamos em nosso coração. Lá em João 19, vem dizer que o Senhor estava preso no alto da cruz. E no alto da cruz o Senhor estava padecendo, estava morrendo. O Senhor pela cruz estava assim salvando a humanidade. E veja que dentre essas poucas citações relacionado à palavra veste de Cristo, esta em especial enfatiza algo muito importante e que para nós aqui será um norte para a nossa vida espiritual. Veja que Cristo estava crucificado e essas poucas vestes que o Senhor estava vestido, os soldados arrancam dele. E diz a Sagrada Escritura que essas vestes foram particionadas, ou seja, foram divididas em 4 partes. Essas vestes que Cristo estava usando no alto da cruz foi dividida em 4 partes. E percebe-se que essa realidade não só parou no cume do Calvário, mas no Antigo Testamento também.
nos transmite essa mensagem, pois talvez aqui muitos não se recordam, mas no livro de Êxodo, a palavra vem dizer que aonde ficava guardada as leis, aonde ficava resguardada a arca da aliança, o tabernáculo que resguardava, eram também cobertos por 4 partes. Eram 4 tecidos que cobriam o tabernáculo, a arca da aliança. E essas 4 partes resguardavam aquilo que era o sagrado. Meus irmãos, essa realidade é tão profunda, que o Senhor, sendo sagrado dos sagrados, também estavam resguardados por 4 partes, por 4 tecidos. E essa verdade bíblica é tão profunda que deve servir para nós, porque tudo aquilo que é sagrado, ele é coberto. Tudo que é sagrado, ele é coberto. E essa cobertura não era a cobertura de um só tecido, era coberto por 4 partes. E essas 4 partes simbolizam algo muito maior do que podemos imaginar. A própria providência divina se encarregou para nós. O mesmo Deus quer fazer conosco, meus irmãos. O mesmo Senhor quer que aconteça conosco, que preservemos o que é mais sagrado em nossas vidas, que é o próprio Cristo. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e não entendemos aquilo que o Senhor quer falar, mas se Cristo estava resguardado por 4 tecidos, se a arca da aliança estava resguardada por 4 tecidos, nós também temos que estar resguardado por 4 partes, e essas 4 partes fundamentam a nossa vida cristã. Meus irmãos, eu pergunto a vocês, quantas eram as partes que estavam cobertas a Cristo? 4. Quantos tecidos resguardavam o tabernáculo? 4. E quantos são os evangelhos que devemos viver, irmãos? 4. São 4 partes que devemos resguardar as nossas vidas. Às vezes nós não olhamos para essa realidade espiritual. Aquilo que é sagrado deve ser preservado. Servo, preserve o evangelho na sua vida e resguarde uma vez por todas a pessoa de Cristo Jesus. Resguarde. Nós sabemos que o tabernáculo, a arca da aliança, só quem tinha acessos eram os sacerdotes. O Senhor, quando foi crucificado, ele foi revestido deste manto de túnica única. Depois você procura na sua Sagrada Escritura, está escrito isso. Não sei se você sabe, mas túnica única, quem usava de forma externa eram os sacerdotes. Mas o Senhor não usou a túnica única na parte externa, usou na parte interna. Isso significa muito além, porque o Senhor é o sumo sacerdote. O Senhor, ele é a única túnica que ele tinha, que foi rasgada em 4 partes. Essa daí que foi rasgada em 4 partes, serve para nos direcionar, mas a túnica que ele usava na parte interna dele, representa para nós que o Senhor é o nosso sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote quer sim ordenar as nossas vidas. Esse sumo sacerdote quer sim ordenar as nossas vidas. O Senhor que foi despido, o Senhor que foi despido, expondo o sagrado na alto da cruz. Jesus que foi despido, o Senhor que foi desnudado, que viveu a nudez no alto da cruz, rasgando aquilo que preservava o sagrado. Simplesmente a própria providência divina quer nos dizer o seguinte, irmãos, que o sagrado, quando era preservado, hoje está exposto para nós. O sagrado que era preservado, hoje está exposto para nós. Foi nos dada essa oportunidade de contemplar e viver a nudez de Deus. Não sei se vocês ainda entenderam, mas o fato é que a nudez de Deus, a revelação do próprio Cristo crucificado, o Deus exposto, foi a providência divina que se encarregou de revelar aquilo que é mais sagrado do Deus para nós. Meus irmãos, nós quanto servos, ao olharmos para essa palavra,
temos que bem entendê-la que o Senhor, que é o sagrado dos sagrados, o sumo sacerdote, o nosso Deus, o Senhor dos senhores, Ele tem se revelado para nós todos os momentos, para que vivamos segundo Ele. Aquilo que era inacessível ao povo, como a arca da aliança, aquilo que era inacessível ao povo, o próprio Cristo expôs à humanidade. Aquilo que era inacessível ao servo, aquilo que era inacessível àquele que servia ao Senhor, aonde só os levitas, por exemplo, tinham essa oportunidade, os sacerdotes levitas. Eu digo com propriedade, hoje o próprio Deus está expondo o sagrado para nós. O próprio Senhor está expondo a essa realidade mais íntima de si mesmo, do próprio Deus, para que eu e vocês, nós vivamos e resguardemos aquilo que é mais importante em nossas vidas, que é o próprio Senhor Jesus. Ou vocês acham que o Senhor se expôs, ou o próprio Deus expôs o seu Filho Jesus Cristo no alto da cruz à toa? Não foi à toa. O Senhor expôs com a finalidade última de termos acesso ao sagrado, termos acesso a Deus. Jesus se expôs no alto da cruz para que eu e vocês, servos da Renovação Carismática Católica, não somente disséssemos aos outros ou aos nossos grupos de orações: vem Espírito Santo, mas fica comigo, Espírito Santo. O sagrado foi revelado para que o Senhor esteja junto conosco. O sagrado foi revelado para que eu e vocês tenhamos acesso o mais íntimo do próprio Deus. O Senhor expôs-se para que eu e vocês tivéssemos um encontro íntimo com o próprio Senhor. Servos, quantas vezes a mais Deus precisará falar diretamente para nós? Quantas vezes a mais Deus precisará falar diretamente comigo e com vocês, para que nós acordemos dessa morte espiritual e voltemos o nosso olhar, presta bem atenção nisso, voltemos o nosso olhar para a finalidade última de nossas vidas, que é senão amar e servir a Deus. Quantas vezes mais Deus precisará gritar no seu ouvido, no seu coração: volte a me amar, volte a me servir, de todo o coração, de toda a alma, porque vós fostes criado para me amar, para servir-me. Quantas vezes mais iremos usar de usurpação para com Deus? Quantas vezes mais usurparemos o Senhor, o atando a nossas próprias vontades? Está na hora, servos, de voltarmos a realizar aquilo que Deus nos chamou desde o princípio da eternidade: amar e servir o crucificado de todo o coração e de toda a alma, vivendo segundo o Espírito, não segundo as obras da carne. Quantas vezes a mais Deus vai precisar recalcular as rotas, os caminhos que você tem feito errado? Toda vez Deus está lá recalculando a sua rota. Você pega a esquerda errada, você pega a direita errada, você pega o caminho errado, é Deus recalculando. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa muito franca com vocês, muito sincero. Quem já usou GPS sabe como que é. Toda hora o GPS vai recalculando a rota quando pega o caminho errado. Sim ou não? Mas tem hora que a gente entra em rua sem saída. Às vezes essa rua sem saída é a última rua que você vai acessar na sua vida. E Deus não quer que a gente fique num lugar sem saída. O Senhor tem uma saída e a saída é o céu. O Senhor está nos dando uma saída e a saída é o paraíso. Então não mais amole o Senhor, não usurpe mais o próprio Deus, o próprio Senhor, Criador de todas as coisas, princípio e fim,
se fez pequeno, se fez homem, como em Filipenses 2 vem dizer, se tornou pequeno, semelhante a nós, morreu numa cruz. Que mais vocês querem do Senhor, se o Senhor já deu tudo para nós? Está na hora de sermos um pouco mais gratos ao Senhor e vivermos a essência daquilo que fomos chamados, que é senão amar e servir o próprio Deus. Irmãos, conhecemos bem essa frase: se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não tem um objetivo na sua vida, meu irmão e minha irmã, qualquer caminho serve. Mas o Senhor não quer nos dar caminho qualquer. O Senhor tem um caminho, pois Ele é a própria verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. O Senhor tem um caminho para nós, e o caminho está direcionado para o paraíso, para o convívio dos eleitos. O Senhor tem um caminho para nós, e esse caminho é o caminho da santidade. Está na hora de você, quanto servo e apaixonado por Jesus Cristo, apaixonado por essa nudez espiritual de Cristo, despir de todas as suas vaidades, despir de todas essas suas vaidades. Isso eu falo com um desgosto. Quantos vaidosos tem em nosso meio? É um querendo pregar melhor que o outro. Meu irmão, você não foi chamado para pregar melhor que o outro, você foi chamado para pregar a palavra de Deus e para Cristo Jesus. Ei, músicos, está na hora de vocês começarem a tocar mais para Deus do que para si. Comunicadores, não é só na foto não. Não é a foto que tem que ficar bonita, é a tua alma. Irmãos, muita gente vive de retrato, e o Senhor não quer que ninguém vivamos de retrato. O Senhor quer que vive de verdade. Está na hora de nós despir dessas nossas vaidades, despir, se lançar nos pés daquele que de fato nos ama. Está na hora de nós nos lançarmos como filho pródigo se lançou nos pés do Pai. Está na hora de nós nos entregarmos ao nosso Deus como deveríamos ter nos entregado e até hoje permanecido aos pés dele. Um dia iniciamos nos pés de Cristo, mas hoje nós achamos que isso talvez não seja necessário, talvez achamos que somos autossuficientes. Quantos daqui nem mais se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento? Quantos daqui nem mais se lança aos pés de Deus, porque acha, já conhece tudo, acha que sabe tudo? Eu te digo uma coisa, meus irmãos, nós somos fracos, nós viemos do pó e do pó voltaremos. Ou nós nos lançamos nos pés de Cristo e vivamos segundo a graça e a misericórdia de Deus, ou já era para nós. Quantos de nós estamos nessa vaidade, nesse ativismo, como foi dito aqui na oração? Eu vou dizer uma coisa a vocês, grupos de orações. Eu gostaria que tivesse menos reuniões e mais orações. Eu gostaria que os grupos de orações entendessem isso. Mais vale uma alma salva do que um evento bem arrumadinho. Mais vale um grupo de oração no poder do Espírito Santo do que 300 músicas bem tocadas. Mais vale um grupo de oração que só fale de Deus do que repleto de gente que fale de si. Está na hora de você lançar-se nos pés de Deus e voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído, que é aos pés do crucificado. Está na hora da renovação carismática voltar aos pés de Jesus Cristo. Está na hora de você tirar essa sua máscara, essa vaidade sua, esse orgulho, essa prepotência, e se lançar na verdade que é Cristo Jesus, aquele que nos liberta e nos dá vida. Na palavra o Senhor vem nos dizer que não somos mais chamados de servos, mas somos chamados de quê? A palavra vem nos dizer que nós não somos mais chamados de, mas agora de quê, irmãos?
Ei, o Senhor está te chamando de amigo nesse dia. O Senhor está te chamando de amigo. E falando em amigo, em vestes. Falando em amigos e vestes, essa palavra que vem no meu coração para essa pregação está relacionado a um grande amigo de Jesus Cristo. E eu pergunto a vocês, na palavra, quem se intitulou o grande amigo de Jesus Cristo? Lázaro. Irmãos, Lázaro era conhecido como amigo de Cristo. Na palavra vem dizer que Lázaro era conhecido como o grande amigo do Senhor. E quando o Senhor descobriu que Lázaro tinha morrido, o que diz a palavra, o que o Senhor fez? Chorou. Está escrito isso na sua Bíblia? Sim ou não? Quando o Senhor descobriu que Lázaro tinha morrido, o que o Senhor fez, gente? Chorou. Meus irmãos, pergunto a vocês, Lázaro estava morto. E quantos dias depois Jesus foi ao encontro dele? Quantos, irmãos? 4 dias. O Senhor diz hoje aqui para nós, onde enterraram, e na palavra também vem dizer, onde enterraram meu amigo. A palavra vem dizer, o Senhor diz para aqueles que lá estavam, onde enterraram meu amigo. E o Senhor está falando hoje para a Renovação Carismática Católica, onde enterraram meus amigos. Eu te digo, enterraram aqui no Cotolengo de Cotia. Aqui estão enterrados os amigos de Jesus. Aqui neste dia estão enterrados os amigos do Senhor. Lázaro estava numa gruta fechada, meus irmãos. A palavra vem dizer que nessa gruta fechada havia uma grande porta, uma grande pedra. E nessa pedra estava impossibilitando com que as pessoas tivessem acesso ao cadáver. E estava impossibilitando com que as pessoas tivessem acesso ao corpo de Lázaro. Meus irmãos, a palavra afirma que o Senhor vendo aquilo, Ele diz o quê? Tire a pedra. O Senhor vem dizer, tirem a pedra. Meus irmãos carismáticos, servos da Renovação Carismática da região Cotia, o Senhor diz, tirem a pedra do coração, tirem a pedra, tirem a pedra, tirem a pedra, porque o Senhor vai agir. Tire a pedra porque o Senhor vai agir. Tirem a pedra porque o Senhor vai ressuscitar. Ei, irmãos, vocês que estão enterrados aqui neste dia, estão enterrados aqui neste local, o Senhor está dizendo, tirem a pedra, porque o milagre de Deus vai acontecer, aleluia. Tire a pedra, porque o Senhor vai agir aqui nesta manhã. Tire a pedra, tirem a pedra, tirem a pedra. Mas Marta chega perto de Jesus e diz, mas Senhor, já cheira mal. Senhor, já fede. Meus irmãos, o Senhor sabe que dentro de você já está fedido. O Senhor sabe que dentro de você está cheirando mal. Mas Ele não se importa, Ele está pedindo, tirem a pedra. O Senhor está pedindo para nós hoje, irmãos, mesmo que esteja em mau odor, mesmo que esteja em pecado, mesmo que esteja em situação desagradável, o Senhor não se importa, Ele está pedindo, tirem a pedra, tirem a pedra. Mas cheira mal, Senhor, mas cheira mal. Mas não importa, o Senhor está tirando a pedra dos nossos corações. E mesmo que cheirem mal,
o Senhor está gritando do lado de fora. Mesmo que o teu coração esteja fedido, mesmo que a tua alma esteja em pecado, mesmo que você não esteja servindo mais o Senhor de todo o coração, de toda a alma, o Senhor está tirando a pedra da mesma forma que abriu o guarda-roupa. O Senhor está sim removendo a pedra da mesma forma que abriu aquele guarda-roupa. Ele sabe que as vestes da alma está toda corrompida pelas traças. O Senhor sabe que Lázaro está fedendo. O Senhor sabe que a tua alma, o teu coração está fedendo. Mas eu digo uma coisa para você: o Senhor grita do lado de fora: amigo, amigo, vem para fora, vem para fora. O Senhor está dando vida, o Senhor está dando vida. Talvez você chegou aqui enterrado, fedendo, mas o Senhor está dando vida para nós hoje, aleluia. Vem para fora, vem para fora. Às vezes a gente não acredita nessas palavras, não é verdade? Eu disse que Lázaro ressuscitou em 4 dias. 4. Quantos dias, irmãos? Você sabe por que o Senhor ressuscitou em 4 dias? Vou fundamentar isso para ajudar mais ainda. Tanto 4, né? Para os judeus, a ressurreição sempre acontece no 3º dia. Aquele que passasse de 3 dias, já era, não vai ressuscitar. Mas a gente está falando, não do André, do Adam, do Raul, da Josi. A gente está falando daquele que nós servimos, Jesus Cristo. E o Senhor deixou passar os 3 dias e no 4º dia ressuscitou Lázaro, para dizer para mim e para vocês, que mesmo que esteja numa situação de impossibilidade, descrédito, o Senhor pode realizar milagres na sua vida. O Senhor deixou passar os 3 dias. Você talvez esteja 3 anos, 30 anos, 3 minutos longe de Deus, não importa. No 4º dia, no 4º minuto, o Senhor mostrará para você que você pode ser uma pessoa melhor. O Senhor mostrará para você que você pode ser santo, mesmo que desacreditem de você, ou até mesmo desacreditem das vestes que você usa. O Senhor pode te revestir de novo, o Senhor pode te dar vestes novas, e o Senhor pode te dar vida como Ele está dando vida. Vem para fora. Irmãos, a palavra também vem dizer que Lázaro, depois que saiu do túmulo, talvez você se recorde, mas diz que Lázaro, ao sair do túmulo, ele sai com as mãos e os pés enfaixados. Está escrito isso na sua Bíblia? Sim. E o Senhor, aqui na palavra, nos diz que as faixas que prendiam as mãos e os pés de Lázaro eram de panos, tecidos. Eles estavam envolvidos nas mãos e nos pés de Lázaro. Talvez aqui, muitos estão aqui só envolvidos, enfaixados, talvez não estejam num grau ruim de morte, mas talvez estejam enfaixados como Lázaro estava enfaixado. Talvez enfaixados pelas imoralidades, talvez enfaixados pelos panos, a mortalha. E é interessante a gente falar isso, porque aquele pano que revestia os mortos, as vestes que revestiam os mortos, era mortalha. E a mortalha só tinha uma finalidade: tampar o cadáver. Talvez você está cheio de mortalhas, meu irmão. As tuas mãos não servem mais a Deus, os teus pés não estão mais direcionados ao Senhor. Os teus caminhos estão turvos, amarrados pelas mortalhas do pecado, amarrado pelas mortalhas da imoralidade, do mau testemunho, da ausência da vida cristã. Talvez você esteja amarrado por tudo isso,
Mas o Senhor diz na palavra que quando Lázaro sai daquele túmulo amarrado, o Senhor vem dizer de forma muito clara: tirem os panos. Meus irmãos, o Senhor está dizendo para nós: tire estes panos, tire as suas faixas, tire essas máscaras, tire essas falsidades que têm amarrado a sua vida. O Senhor nos diz hoje, meus irmãos, tirem, 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 porque Ele está dando vida. Você não nasceu para servir o Senhor amarrado. O Senhor está dizendo: tirem tudo aquilo que prende a sua vida cristã, a vida autêntica em Deus, que tem prendido o seu caminho de santidade. Tirem, tirem, tirem. O Senhor está dizendo: tirem, tirem, tirem. Da mesma forma que o Senhor abriu o túmulo, da mesma forma que o Senhor falou: tire a pedra, o Senhor também está tirando as faixas que amarram a nossa vida com pecado e nos dando vida, irmãos. Vida, vida, vida. O Senhor quer tirar, meus irmãos, as vestes sujas nesse dia. O Senhor quer tirar essas roupas imundas, sujas, que acabam cobrindo as nossas almas, que já cheira mal. O Senhor quer te ornar com vestes novas. O Senhor quer te dar vestes novas, meus irmãos. O Senhor está te dando uma nova oportunidade. Está na hora de você abraçar essa oportunidade de verdade. O Senhor está te ornando, o Senhor está te vestindo, o Senhor está te dando esta graça. O esposo está esperando a esposa, aleluia. O Senhor está esperando a esposa se vestir. O Senhor está esperando a esposa, a igreja, a renovação carismática católica, os 28 grupos, agora 29 em nome de Jesus, grupos de orações de Cotia, a se ornar, a se vestir como noivas do noivo, como esposa do esposo. O Senhor está no altar te esperando. O Senhor está de braços abertos te esperando. O Senhor está sim te dando dignidade. Muitos aqui chegaram como esposas em prostituição, mas sairão daqui como esposas de Cristo. Muitos aqui chegaram como esposa em prostituição, mas, meus irmãos, você sairá daqui como esposa de Cristo. O Senhor te espera. O Senhor te espera. Fique de pé. Você tem um tercinho aí? Uma cruz? Pega ela na mão aí. Pega a cruz, olha para o crucificado. Olha para Jesus. Esposa, olha para o esposo. Foi Ele, por Ele, para Ele. Olha para o Senhor, olha para Jesus e repita assim comigo: eu, diga seu nome, te recebo, Jesus Cristo, como meu legítimo esposo, e prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria, na tristeza, até o paraíso. Meus irmãos, é Ele que é o pastor dos pastores, e Ele deixa muito claro a palavra para esta manhã. Hoje o Senhor está nos dando vestes novas, tirou vestes velhas, está nos lembrando da essência do servo. E eu te digo com propriedade e como profeta que o Senhor me constituiu: sairemos daqui como esposas de Cristo, sairemos daqui como esposas do Cordeiro, não somente de braços abertos a receber o esposo, mas de alma aberta a receber o céu. Feche teus olhos.
Vamos orar sobre essa palavra. Acredito que você saiba rezar. Acredito que você saiba orar. Então, diante de Deus, se comprometa a viver a autenticidade da vida cristã, a se comprometer fielmente, estar com Cristo, para Cristo e por Ele. Abra teu coração, tire as pedras, abra a porta do guarda-roupa, porque o Senhor hoje esmaga as traças, o Senhor nos dá vida nova, e esta vida está sendo restituída aos servos da renovação carismática católica.